Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Verônica é um filme de terror que está disponível na Netflix, que quando eu conheci pela primeira vez foi um dos filmes que mais me traumatizou. Eu lembro que naquela época eu tava assistindo junto com um primo meu e nós dois ficamos aterrorizados com aquela história, mas principalmente quando o filme termina e aparece aquela frase clássica de filme de terror, baseado em fatos reais. Quando eu vi essa parte, gente, eu estremeci, então logo eu fui procurar a história real e, gente, pasmem, ela consegue ser tão aterrorizante quanto o filme. Hoje a gente vai falar sobre o caso de Vallecas, que é um caso que aconteceu lá na Espanha, e bora pro podcast de hoje. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Só lembrando que se vocês puderem apoiar o podcast tanto financeiramente quanto nos divulgando, segue a gente lá no Instagram, faz um Pix misterioso e compartilha esse episódio. Lembrando que o episódio de hoje a gente tá gravando ao vivo com o pessoal do TikTok, então queria agradecer muito todo mundo que tá aqui no chat acompanhando a gente. De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando eu e o Thiago a gente faz isso, a gente sempre avisa com pelo menos 1 hora de antecedência que esse tipo de coisa vai acontecer. E esse especial que a gente vai gravar hoje de caso sobrenatural, gente, era pra ser o nosso especial de Halloween, que saiu atrasado, mas por favor, tá? Relevem, acontece, né? Temos uma vida, né, fora do podcast, e às vezes a vida sai meio conturbada, e às vezes a gente... Esse eu confesso que a gente esqueceu, né, Thiago, de gravar. Olha, com antecedência. Vai ter o caso da Suzane von Richthofen, então eu acho que você que vai compensar. Bem compensado. Podemos começar? Vamos lá, então. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então o caso, né, como a gente falou, Vallecas, deve ser assim que fala, não sei. Na verdade, Vallecas é um bairro que é localizado em Madrid, que fica na Espanha, que era onde ficava o apartamento da família, mais precisamente na rua Luís Marín, número 8. E foi nesse apartamento onde uma série de eventos sobrenaturais começaram a acontecer e que, como eu adiantei lá no nosso teaserzinho, é extremamente aterrorizante. E, como eu já falei aí também, inspirou um filme que eu gosto, eu realmente gosto, eu recomendo pra vocês, se vocês estão querendo ver um filme de terror aí, dá uma olhadinha lá na Netflix no filme Verônica, né, ele inspirou esse filme, e na vida real vai envolver uma jovem chamada Estefânia Gutierrez Lázaro, que era uma adolescente que nasceu em Madrid em 1973 e que vivia com a família nesse apartamento, né? E a família Gutierrez vivia uma vida completamente normal até acontecer uma coisa típica de filme de terror, né, Thiago? Isso é muito, muito típico. O que acontece? A Estefânia, ela começa a se interessar por fenômenos ocultos, ocultismo. E aí um dia, na escola, ela vai participar de uma evocação espiritual com um tabuleiro de Ouija. Você pode explicar melhor o que é esse tabuleiro de Ouija, Marisa? Ai, quem já viu essa coisa de tabuleiro de Ouija sabe que dá medo só de pensar, né? Eu não teria coragem de brincar com tabuleiro Ouija. Lembrando que agora no Spotify a gente tem a opção aí de vocês deixarem comentário. Digo aí, vocês já mexeram com tabuleiro Ouija? Pessoal do chat também, vocês já mexeram com isso? Teriam coragem de mexer? É um tabuleiro, gente, que tem meio que uma plaquinha. E nesse tabuleiro tem números, tem letras, tem uma parte que tem escrito sim, outra parte tem escrito não. E durante a sessão, né, do tabuleiro Ouija, é recomendado que seja feita com mais de uma pessoa, inclusive dizem que não pode, né, fazer com uma pessoa sozinha, porque pode dar problema. Mas, de qualquer forma, né, durante esse ritual, eles invocam, né, espíritos, enfim, que se comunicam através desse tabuleiro, né, que vai puxando aquela plaquinha que eu falei pra vocês, a cada letra, né, pra formar a frase, formar o que aquele espírito, enfim, gostaria de dizer, ou então se é uma pergunta mais de sim ou não, vai pro sim, vai pro não, enfim, né?
Se vocês procurarem tabuleiro Ouija aí na internet, pra quem não conhece, vocês vão ver, mas eu acho que a maioria deve conhecer ou já deve ter ouvido falar, né? E, como o Thiago adiantou, vai ser justamente isso que vai acontecer, né? E como eu falei, né, o tabuleiro Ouija, ele é conhecido porque tem algumas regras, né? Dizem que você não pode nunca encerrar a sessão sem dizer adeus, né? Sem terminar a sessão propriamente dita. É recomendado que você não faça isso sozinho. Dizem que não pode fazer isso no cemitério, dependendo do local, não é recomendado por conta das vibrações energéticas, enfim, tem toda essa questão. E a Estefânia decidiu, junto com as amigas dela, usar o tabuleiro Ouija, né? Fazer essa invocação de espíritos. E as três, né? Era um trio, a Estefânia e duas amigas, elas estavam fazendo isso com o intuito de entrar em contato com o namorado de uma das amigas da Estefânia que tinha falecido há pouco tempo, na época, por conta de um acidente de moto. Só que assim, a sessão acabou não acontecendo da forma que é considerada correta, porque um professor acaba pegando o trio em flagrante, né? Elas estavam fazendo isso na escola, aliás, né? Mas enfim, esse professor acaba vendo elas, entre aspas, brincando com esse tabuleiro, e nisso ele simplesmente pega, né, o tabuleiro e quebra, né, gente? Isso não pode, de forma alguma, encerrar uma sessão, né, sem dizer adeus, sem terminar ela da forma que deve ser. Então o cara simplesmente quebrou e encerrou a sessão daquele jeito. As amigas contam que quando o professor fez isso, começou a sair uma fumaça do tabuleiro. Elas falam que a Estefânia meio que inalou aquela fumaça, que ela cheirou, né, vamos dizer assim, pelo nariz e pela boca. Então muitas pessoas acham que foi meio que por isso que a Estefânia teve toda a manifestação que a gente vai falar a seguir, e as amigas não tiveram. Então assim, essa foi a treta. Já começamos com... É muito coisa de filme de terror, gente. Realmente. E o que acontece? A partir desse momento, a adolescente ela começa a sofrer com várias coisas, né? Como insônia, alucinações, crises epiléticas. A Estefânia descreveu estranhas formas humanas que vinham visitá-la de noite, sem rosto, vestidas com uma capa, pedindo que elas fossem com ela. Então começou a acontecer algumas coisas bem fora do normal, né, Marisa? Exatamente, então começou a ter várias manifestações e isso obviamente começou a preocupar a família, principalmente quando ela começou a ter essas, entre aspas, alucinações em que ela dizia que ela estava vendo, né, figuras sem rosto que visitavam ela de noite, e os pais, né, preocupados com aquela situação, eles pensaram inicialmente, né, em algo racional. Então a primeira coisa que eles fizeram foi levar ela até alguns médicos, porém esses médicos analisaram e nunca conseguiram determinar se ela talvez fosse portadora de algum tipo de doença ou se alguma coisa estava causando essas alucinações dela, mas nada, gente. Eles levaram ela no médico e, infelizmente, assim, eles não foram capazes de determinar o que aconteceu com ela. E o que vai acontecer em seguida? Em 13 de julho de 1991, a Estefânia acaba agredindo gravemente a irmã dela, que era a Marinella. Basicamente, ela atirou a irmã dela no chão e foi uma coisa bem grave. Ela já tinha manifestações estranhas em relação aos irmãos dela, pra vocês terem uma noção. Tem relatos que ela começou a se tornar mais agressiva, que ela chegava até mesmo a latir pros irmãos dela. E de acordo com o que se diz, né, nesse dia 13 de julho de 1991, quando ela dá esse empurrão na irmã, meio que na boca dela começa a espumar. Então, assim, foi uma coisa bem, tipo, pesada e estranha. E no dia seguinte, 14 de julho de 1991, a Estefânia teve um grave ataque de catalepsia e, por conta disso, né, ela veio a falecer. Essa parte de como ela faleceu é uma coisa bem nebulosa. Alguns sites que eu li falam que os pais encontraram já ela morta na cama. Aí eu não sei se foi assim que daí eles levaram ela pro hospital pra ver se tinha alguma coisa que dava pra fazer, mas era tarde demais, ou se eles encontraram ela tendo esse ataque, levaram pro hospital e ela morreu lá. Alguma coisa aconteceu, mas nesse dia 14 de julho de 1991, infelizmente, né, a Estefânia faleceu. E o que acontece, né? Ela falece de morte súbita e suspeita. Os médicos não foram capazes de determinar o que realmente causou a morte da Estefânia. Tipo, não foi possível determinar. E se vocês estão achando que acabou, não acabou. Vai começar, então, um monte de coisa estranha. Os pais, eles
decidem continuar morando naquele apartamento, e aí o que acontece é que eles mantêm tudo como estava, o quarto dela como estava, eles deixaram as mesmas decorações, com os mesmos pôsteres, sabe? Eles ainda estavam vivendo o luto, né, de perder a filha. Exato, coisas normais, e é normal, né, que os pais às vezes deixam um tempinho o quarto do jeito que ficou, só que a partir do momento que a Estefânia morre, né, que ela veio a falecer, eles começam a presenciar mais fenômenos paranormais na casa e eles começam a ficar cada vez mais intensos. Primeiramente, a mãe relata que ela ouvia a voz da filha gritando, chamando ela desesperadamente, e isso, dava pra ouvir de outros cômodos da casa, e quando ela chegava não tinha absolutamente ninguém. Outra coisa é que ela fala que ela ouvia um riso de um velho, e novamente ela procurava pra ver da onde que tava vindo aquela risada, e ela não conseguia descobrir de onde estava vindo. A única coisa que ela relatou é que parecia a risada de um homem velho. E além disso, né, outras coisas clássicas que a gente sempre vê nesses casos sobrenaturais, que eram vidro quebrando, objeto sendo movido, porta abrindo, porta fechando sozinha. A mãe afirmou que ela chegou até a sentir alguém, sabe, quando você tá de costas e você meio que sente uma mão, sabe? Alguém tocando na sua mão, ou durante o sono, alguém tocando no seu pé. Já aconteceu comigo isso. Deu... Acho que o pessoal tá se cagando já aqui no chat, mas enfim, já aconteceu isso comigo, de eu estar dormindo e eu senti perfeitamente uma pessoa tocar em mim. E foi isso que aconteceu com a mãe, gente. Inclusive, obrigada, Thiago, por ter me completado, porque, gente, eu tô vendo hoje o roteiro pelo celular e tá pequenininha a letra, daí, né, já tô sem óculos, daí tá complicado. Mas, gente, as manifestações sobrenaturais começaram a ficar muito, muito intensas. Em 1º de novembro de 1993, 2 anos após a morte da Estefânia, uma foto que costumava ficar pendurada na parede da sala acabou pegando fogo, né? No caso, essa foto era uma foto da Estefânia. E uma coisa muito estranha, se vocês forem procurar no Google depois pra ver essa imagem, é que literalmente só queimou o centro dela. Queimou só onde estava o rosto da Estefânia. O restante da moldura, o móvel, a parede onde a foto estava pendurada, as coisas que estavam em volta ficaram intactas. Se vocês forem procurar a foto dela, a foto da Estefânia queimada, vocês vão ficar simplesmente chocados, porque era literalmente uma foto perfeita. Mas aí vai chegar o ponto alto, assim, que é o que faz muitas pessoas realmente acreditarem que toda essa história é real. Que é o que vai acontecer, Thiago? Fala aí pra gente. Basicamente, no dia 27 de novembro de 1992, a família Gutierrez decide chamar a polícia. E aí, como é comum, vão os policiais e vai um inspetor. O inspetor José Negrini, ele vai e a sua equipe chega no local durante a noite e eles encontram o pai e os filhos fora de casa. Então, quando isso acontece, você já fica pensando, alguma coisa séria está acontecendo dentro de casa. As pessoas tentaram sair por sua segurança. Então, só que eles estavam debaixo de chuva e dava para ver claramente que eles estavam com um ar de apavorados, de amedrontados, que alguma coisa tinha acontecido e todo mundo decidiu sair da casa. E aí o que acontece, Marisa? Alguns agentes ficam com eles, né, por segurança, e começam a ouvir o que aconteceu lá. E o que aconteceu lá, Marisa? Então, como vocês puderam ver, eles chamam a polícia e o inspetor, né, que era o inspetor José Negri, ele entra no apartamento junto com um outro oficial. E eu já adianto, gente, esse foi o primeiro caso da história da Espanha que em um documento oficial da polícia está escrito que houve fenômenos sobrenaturais, porque os próprios policiais viram isso. E é muito importante a gente entender que a polícia, gente, eles têm que ser a pessoa mais cética da face da Terra. E o documento, assim, a imagem é meio ruim, porque é uma coisa meio antiga, mas ela tá disponível na internet. E o que eu vou contar agora pra vocês é exatamente o que tá nesse documento e o que os policiais viram naquela casa aquela noite, né? Então, assim, a primeira manifestação que eles falam, que eles entram no apartamento, eles começam a verificar pra ver se tinha algum invasor, alguma coisa do tipo, e um armário que tava fechado, um armário perfeito, eles simplesmente
abriu a porta sozinha, sem explicação, e eles falam, inclusive, que quase atingiu o rosto, né, de um dos policiais. E tem mais, tá? O documento também fala que vinha barulhos muito altos da varanda da casa, mas quando eles chegavam lá, não tinha nada. Nada, ninguém. E outra coisa foi a presença de uma gosma marrom que tava na mesa da cabeceira. E, tipo, era uma gosma, assim, completamente sem explicação e que tava lá. No relatório também eles descrevem que tinha um crucifixo que tava pendurado na parede, né? Ele tava preso na parede e nisso, né, eles vão, né, inspecionar outros quartos e quando eles voltam, esse crucifixo tinha caído no chão. E, tipo assim, não tinha explicação do porquê que aquele crucifixo caiu do nada. E eles falam, né, que o crucifixo, ele tava literalmente preso na parede. Alguém arrancou, não era uma coisa assim que tava pregada. Ele era, tipo, literalmente acoplado na parede. Ele foi arrancado e, de acordo com os policiais, na parede dava pra ver a forma de 3 garras, como se uma garra, uma mão, assim, bateu ali, derrubou o crucifixo no chão e ficou a marca das unhas na parede. 3 marcas certinhas, de acordo com os investigadores. Então, assim, foi uma coisa... Deu muita coisa estranha em um momento muito curto. E realmente, você vai olhar o relatório, tem lá, se encontra em uma situação de mistério e não dá pra ler, tá muito... ruim a leitura, né, o documento. Tipo, que nem eu falei, vocês conseguem achar a imagem, mas, tipo, se alguém conseguir ler mesmo, manda pra gente, porque foi bem difícil. Porta de um armário perfeitamente fechada, coisa que comprovas depois, que foi comprovada depois, se abriu de forma súbita e totalmente, até no documento diz, totalmente antinatural, que desencadeou uma série de suspeitas sérias e no inspetor e nos 3 policiais que estavam ali presentes. Então, tipo... era uma situação muito estranha, assim. E como eu falei, a polícia, eles têm que ser as pessoas mais céticas da face da Terra, né? E então, tipo, isso é uma coisa que tá num documento oficial, e isso é uma coisa muito louca. Outro local que os agentes inspecionaram foi o banheiro, que a família dizia que era o pior cômodo da casa no âmbito sobrenatural mesmo, que era o local onde tinha mais manifestações. E eles falam que quando eles entraram no banheiro, do nada teve uma queda de temperatura num nível, assim, que, tipo, nos outros cômodos tava normal, eles entraram lá, tava gelado pra caramba. Vale lembrar... bem filme de terror. Sempre tem essa coisa de queda. E aí, tipo, cai a temperatura, parece que você tá num frigorífico, então... Exato. E outra coisa, né, que pro pessoal, assim, que acredita nessas paradas espirituais, né, o banheiro já é considerado por muitos, né, um local de baixa vibração, né, então faz bastante sentido, né, o pessoal fala, né, que o banheiro, assim, é um local de baixa vibração, sempre ouvi falar sobre isso, né. Então, assim, como a gente adiantou, foi a primeira vez na história que um documento oficial da polícia espanhola afirmou a existência de eventos inexplicáveis, dos famosos eventos sobrenaturais, né? E assim, mais tarde, né, a família ficou mais um tempinho ali morando no apartamento, mas realmente se tornou uma coisa inviável, não tinha como eles se manterem bem ali naquele apartamento, porque, enfim, tinha muitas manifestações e eles acabam se mudando um tempo depois. Assim também, né, um tempo depois, outra família compra o apartamento, porém eles afirmaram que eles nunca vivenciaram nada sobrenatural na casa. Pode ser que fosse alguma coisa com a família, o local, tudo somado? Pode ser. Mas enfim, né, gente, como eu falei, é muito estranho porque foi uma coisa que foi documentada pela polícia, né, então isso é uma coisa bizarra, tanto que os próprios agentes saíram às pressas do apartamento. A melhor reação possível, que é literalmente, começa a acontecer muita coisa estranha, meu amigo mete o pé, que às vezes é melhor não querer descobrir como é que é o outro lado. Exato. Vale lembrar que mais tarde a mãe da Estefânia, né, a mãe da família Gutierrez, ela chegou a passar por uma avaliação psiquiátrica, onde eles atestaram que ela sofria de ansiedade, de depressão. Ela também parecia ser o tipo de pessoa que gostava de receber atenção dos outros, de acordo com essa avaliação. Porém, não tem nada assim que correlaciona diretamente
ao caso, sabe? Até porque, como a gente falou, é uma coisa que tava no documento dos policiais. A família ficou na parte de baixo do apartamento o tempo todo. Então, assim, gente, que história, hein, Thiago? Ai, Agora a gente vai pro momento 5 centavos, que é onde a gente disserta sobre o caso. Para vocês sabem que eu sou a pessoa cética do podcast, eu não acredito em espíritos, muitas vezes não é comigo acreditar nisso, mas assim, eu não sou aquela pessoa que descrê totalmente. E assim, algumas coisas sobrenaturais podem acontecer, algumas coisas que a ciência não explica, talvez, sabe? Eu sei que um dos podcasts que me deixou mais assim foi a Casa dos 200 Almas, né? Dos 200 Demônios, que é um trauma aqui na minha live, só pra deixar claro, tá, Thiago? O pessoal aqui da minha live, eles falam, ai, mas o caso vai ser tipo aquele dos 200 Demônios. Eu fico, calma, pessoal. Porque é o único caso que realmente, assim, ó, tipo, eu pesquisei depois e nunca fazia sentido. Esse aqui, sei lá, se eu pesquisasse mais, eu acho que eu seria mais cético. Então, acho que o que me pegou é aquele porta-retrato que você até mostrou na live, que tava bonitinho. E aí ele só... Porque ele literalmente ele só fica queimado a parte da fotografia dela. Tipo, todo o resto tá mais inteirinho. Então, é bizarro. E você, mas o que você acha desse caso? Porque bom, você pesquisou faz pouco tempo. Antes disso, pessoal, alguns falaram aqui no chat que acharam doido, que ficaram com medo, que teve só uma parte que acharam mais pesada, enfim, né? Enquanto outros falaram que não acreditam muito, que acharam ok, enquanto outros falaram, não acredito até acontecer na minha casa. Exatamente. Entendo perfeitamente. Não, eu acredito bastante em paradas sobrenaturais. E, sinceramente, gente, foi um filme que eu assisti. Eu nunca esqueci de quando eu assisti esse filme. E eu lembro, né, que se eu não me engano, talvez eu esteja propagando uma fake news, porém não tenho certeza. No finalzinho do filme, aparece as fotos do caso real e aparece as fotos do apartamento real, que foram tiradas pela polícia, coisa que eu não achei na internet. Pelo menos quando eu fui montar aqui os slides pra live, eu não consegui localizar tão fácil. Enfim, essas imagens, se eu não me engano, no final do filme aparece. E, enfim, né, gente, o nome do filme é Verônica, pra quem quiser acompanhar lá na Netflix, tem o selo Lady de aprovação, é um filme espanhol, acho que vale muito a pena, porque é um filme de terror bom. Eu fui assistir esse filme achando que era um filme de terror ficcional, aí que nem eu falei, gente, filme de terror que termina com a frase baseado em fatos reais, me dá um arrepio, eu não sei pra quê, acho desnecessário, brincadeira. Desnecessário terminar assim, eu tenho raiva daqueles que aparecem no fim. E se eu não me engano, esse do Verônica, ele é exatamente assim, passa o filme e ele só aparece no fim, assim, chablau, baseado. Pode... É uma coisa muito europeia, tipo de cinema europeu, porque eles colocam sempre isso no final. Já os americanos, eles vendem isso como muito propaganda, né? E eu acredito que esse filme, eu não assisti o filme, mas eu acredito que ele deve ser um formato bem diferente, né, do filme norte-americano clássico. É bem diferente, e assim, óbvio, eu acho que... Acho não, né? O nome do filme é Verônica, a pessoa real foi Stefania. Tem algumas coisas ali que mudam, obviamente, né? Porque é um filme, mas a base... obviamente, mas a base da história é a mesma. Mas por enquanto, gente, eu acho que o episódio era isso. Esperamos, né, que vocês que vocês consigam dormir depois de ouvir o episódio de hoje. E é isso. Você lê os recadinhos só. A gente recebeu 3 recadinhos do último episódio, que foi o Bebê Diabo. Então, se vocês quiserem, quem tá na live, nos ouvir, a gente tem um caso sobre um jornal chamado Notícias Populares. E, gente, não sei se a Marisa já falou em live desse jornal. Já. Eu acho que foi o jornal mais sem noção que já teve no Brasil. Que, pra vocês terem uma ideia, eles inventaram que teve palhaço assassino, inventaram o famoso caso do Bebê Diabo, eles inventaram que o Roberto Carlos desapareceu. Então,
dá uma ouvida lá, que o podcast dessa semana tá bem legal. Então vou ler primeiro o comentário da Cibele. Ela falou: sempre coloco o podcast na caixinha de som e vou limpar a casa escutando. Aí minha mãe escutou o caso do bebê diabo e começou a rir, porque meu pai foi uma das pessoas que acreditou nisso. Ai, gente, eu tô rindo porque quem já viu eu falando na live, eu já ouviu o episódio, sabe que, cara, é um nível de fake news absurdo. Ai, gente, aqui eu acho que é um dos poucos episódios que a gente tem aqui, né, Thiago, que dá pra dar risada, né? Esse você pode rir inteiro. À vontade, sim. Porque, gente, é muito absurdo. Deixa eu pegar, tipo, ó, algumas só. Eu tenho aqui salvo. Pode ler o segundo os outros comentários, menina. O Cauê foi sucinto, ele disse: adorei. Curto, né, e elegante, adorei. E a Vênus comentou: esse tipo de jornalismo só é divertido quando ele é assumidamente uma piada, mais ou menos como é o sensacionalista. Observação: gostei muito do episódio, como sempre, mesmo sentindo falta da Marisa. Esse eu não gravei junto com o Thiago. E, cara, ela mencionou o sensacionalista, mas mesmo assim tem gente que cai no clickbait do sensacionalista. Eu acho que eu já caí, mas eu pausei, respirei, daí eu vi www.sensacionalista. Aí eu falei, tá. Por exemplo, gente, esse do bebê diabo, ele começou a matéria inicial, assim. Nasceu o bebê diabo em São Paulo, bebê com chifre, rabo e falando. E aí meio que na matéria descrevia que tipo o bebê tinha nascido, que ele tava batendo nas enfermeiras. Daí isso... que ele subia a parede. Ele começa a virar um surto coletivo, porque o que acontece? As pessoas começam a ver o bebê diabo, dizer que viram o bebê diabo. Daí o jornal começa a falar: nossa, teve pessoa que viu o bebê diabo. O bebê diabo apareceu no telhado de uma casa. E aí vira um surto coletivo. Então, se vocês quiserem ouvir, o podcast tá engraçado. Então assim, gente, vale a pena conferir esse e também os outros que a gente tem mais de 80 episódios, né? A maioria de casos criminais, né? De todos os tipos que vocês possam imaginar, mas também temos um ou outro aí sobrenatural pra quem se interessa por esse tipo de história. Muito obrigada a você que acompanhou o episódio até aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.